A VTube tomou um exposed vergonhoso. E ela não deixou barato não, porque ela ficou zangada, ficou brava com essa situação toda, tá? Na verdade, a VTube é uma das influenciadoras mais gigantescas que a gente tem na plataforma, tá há anos aqui no YouTube e é muito conhecida. Ela até teve, parece que um outro filho chamado Ravi nos últimos dias, né? Então ela tá um pouco afastada das redes sociais, mas a gente sabe que no Instagram, por exemplo, é uma coisa bem ativa, ela mostra bastante coisa da vida dela, tá? Esse aqui é o canal dela, que como vocês podem ver, me parece um pouco desativado, tá? Mas ela fala aqui, né, o nome dela é Vitória, e o que é mais interessante aqui, se a gente for nos vídeos dela, tem 2 semanas que ela não postou mais lá, já tinha 5 meses que ela deu uma parada, e eu acredito que seja por conta da gravidez e tudo mais, tá? Eu não acompanho a VTube, mas eu sei que ela é muito famosa e muito polêmica também, em várias situações. Ela já se envolveu numas polêmicas com relação à maternidade no passado e parece que agora a coisa voltou, tá? Uma coisa interessante é que, se a gente for nos vídeos mais antigos dela, tem 11 anos que ela criou o canal, tá? Então, assim, ela era menor de idade quando ela criou o canal, tinha uns 13 anos de idade e foi crescendo, mostrando mais da vida dela e tudo mais, uma influenciadora que se tornou muito reconhecida aqui na plataforma. Mas qual foi a treta dessa vez? Ela tomou um exposed, mais um, na verdade, tá? Se envolveu numa treta que foi... Sabe aquela vergonha alheia? Pois é um negócio bem vergonha alheia. A gente vai contar toda essa história com a ajuda da I'm Carrie, um canal maravilhoso que você não conhece, você tá perdendo muito aqui. Gosto muito da I'm Carrie, tá? Vocês sabem que eu já reagi vários vídeos dela aqui. E ela vai contar pra gente essa história do exposed vergonhoso e da reação da VTube, que foi meio esquisita. Mas a gente vai descobrir toda essa história aqui juntos. Manda ver então, I'm Carrie, solta o verbo, bora lá. Bom, a quantidade de cópias que acontecem aqui na internet é uma coisa, assim, impossível de se controlar. Até porque sempre vai ter alguém que vai achar a sua ideia genial e ao invés dela ter um diferencial ali, ela prefere simplesmente pegar a sua ideia e replicar na cara. O famoso plágio, já conhecido, a gente viu a situação do Brino com Balela, né, acontecendo, e é uma coisa que hoje em dia é cada vez mais fácil a gente pegar os plágios, as cópias e por aí vai, mas vocês vão entender por que isso tá sendo importante agora dela falar aqui pra gente. Cara dura. Mas assim, eu acho que vocês também já perceberam que isso acontece muito mais com criadores de conteúdo que são menores, porque acaba que eles são alvos mais fáceis, digamos assim, né? Porque se você for comparar entre um youtuber grande e um youtuber pequeno, as pessoas infelizmente tendem a falar que o menor é sempre a cópia e que o youtuber com mais números foi quem criou, sendo Verdade. que nem sempre é assim. Então eu não sei qual o sentido de muita gente achar que funciona dessa maneira. Mas nesse caso de hoje, as duas pessoas são grandes influenciadoras envolvendo a VTube, que tem 15 milhões de seguidores no TikTok, e a Graciele Junqueira, que tem quase 2 milhões de seguidores. Cara, eu não sabia que envolvia a Graciele. Meu Deus do céu, que treta que vai ser essa, mano? Muita gente pode até não conhecer a Graciele, mas ela já participou de algumas novelas e tal, então muitos aí provavelmente devem se lembrar dela de Cúmplices de um Resgate ou As Aventuras de Poliana, que eram novelas que passavam na TV. Só novelaço, só coisa boa, só, ó, o suco do entretenimento, tá? Se você não conhece, dê uma chance, muito bom. Então, eu acredito que muitos já assistiram. O conteúdo que ambas postam nas redes sociais são bem parecidos, elas mostram o que elas estão fazendo no dia a dia, postam sobre a rotina, sobre bem-estar e tudo mais. E claro que elas também fazem publicidade para outras marcas, né? Mas tem um problema nisso tudo. A Graciele, ela decidiu que iria fazer um vídeo para divulgar uma marca. E aí, ela acabou usando de inspiração as garotas super poderosas, aonde elas são criadas Acho que as meninas super poderosas, né? A cidade de Townsville! Conheço. Cacau, tá. através de uma mistura num caldeirão e dali elas surgem. Vitamina C, D e zinco, cacau, colágeno, proteína e... Só um pouquinho. Café? Coloca o café aí, doutora. Desse modo se originou... As garotas super funcionais. Meu Deus do céu. Ó, achei criativo, achei interessante o método aqui. Eu vou fazer também, com meus cachorros.
Olha, eu achei a ideia da Graciele super genial, Eu foi achei muito também. criativa, porque ela usou disso pra apresentar vários produtos da Cacau Show, então ela teve todo o trabalho de criar do zero uma publicidade. Ela teve que tirar um tempo do dia dela pra pensar só no cenário, em como seria feito, fazer o roteiro, organizar tudo certinho, fazer a edição do vídeo e Eu não acho que tenha ela feito tudo sozinha, ainda mais com 1.500.000 seguidores dentro do TikTok. Eu acho que ela tem uma equipe pra ajudar ela, mas, no geral, mérito dela, né? Da equipe dela que pensou, do cara que editou, ou da pessoa que fez o roteiro. E se foi tudo ela, que também é uma possibilidade, muitas vezes eu mesmo faço tudo aqui no canal também, né? E é uma coisa normal. Eu achei muito incrível, né? Tudo isso, o cenário, o roteiro, a edição ficou boa também, né? Cheio de umas animações ali que remetem a essa ideia. Muito bom, muito bom. Mas o que será que foi copiado aqui, hein? Olha só, olha só. tudo isso sozinha. Ou seja, foi uma coisa complexa, porque ela teve que pensar muito pra ter essa ideia e fazer uma publicidade legal, que realmente fosse chamar a atenção das pessoas. E aí, adivinha só, copiaram o vídeo dela na caruda com as exatas mesmas coisas que ela fez no vídeo dela e nem tentaram mudar nada. Quem fez isso foi a própria VTube, tanto que ela até chegou a apagar o vídeo do perfil dela, porque Ela pagou! Ela pagou o vídeo. Cara, isso aqui já é complicado. Porque é você assinar o atestado de sou culpada, me perdoe. Às vezes nem pede o perdão, né? A gente viu a situação do Breno com Balela e ele culpou o editor, né? Foi uma parada muito sinistra. Foi bem paia na minha visão. Se você não viu o que tá rolando, eu fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre esse assunto, né? Mas essa questão de você acabar se apropriando da ideia de uma outra pessoa, modificando uma coisinha ali, outra ali, ou às vezes não modificando nada, tem se tornado cada vez mais problemática dentro da internet, porque, de fato, uma coisa que tem muito valor é a ideia, o conteúdo intelectual, né? Às vezes, nem tanto a produção, a edição ou coisas do tipo é o que chama atenção, mas a ideia é muito sensacional e as pessoas querem usar alguma coisa parecida com aquilo, né? E nesse caso aqui, tanto do Breno quanto da VTube e do Balela e da Graciele, o canal maior copiou o canal menor. E é esquisito isso, porque você olha os números e fala, não, pra que uma pessoa que tem 15 milhões de inscritos, que com certeza tem um alcance maior, engajamento maior e provavelmente até uma renda maior, vai copiar de alguém? Não é melhor contratar alguém que saiba fazer um roteiro bacana, que tenha um expertise em marketing ou coisa do tipo pra fazer isso, já que você tá sem ideia? Porque tem uma possibilidade dessa, não é proibido, né? Mas nesses casos não foi bem assim que rolou. a VTube, tanto que ela até chegou a apagar o vídeo do perfil dela, Estranho, porque porque as pessoas estavam reclamando muito do que ela fez. A Mas galera a Graciele repara. chegou a postar um vídeo comparando o vídeo dela e da VTube pra falar que o da VTube era exatamente igual dela e que Caramba, então o Exposed veio da Graciele, mas a treta está ficando formosa, está ficando suculenta e saborosa. Meus amigos, quando a treta ela vem de duas pessoas que são grandes e o Exposed ele vem de uma delas, o negócio é quente. teria sido uma cópia. A VTube literalmente copiou uma publi minha. Eu vou mostrar rapidinho a minha publi, a publi Manda. dela e depois dar a minha opinião sobre isso. Com essa publi eu fiz inspirada nas meninas superpoderosas. Certo. No momento de criação delas, escrevi o roteiro e dirigi a execução e gravação dessa publi. Vamos à minha publi. Play. Aqui eu tô como doutora, com meu jaleco branco, com o meu crachá, óculos de proteção, luvas pretas, o fundo tá meio rosa. Eu coloco todos os produtos ali naquele caldeirão com a fumacinha saindo, Certo. misturo tudo, há uma explosão. E com essa explosão caio no chão e vejo as garotas que surgem. E o que acontece aqui? Cada garota tem o seu momento de destaque, onde eu explico funcionalidades da barrinha, né, que é a minha publicidade em si. E Acho que são barras... Ah, tá, entendi. São barras com vitamina, colágeno e tudo mais, aquelas paradas, né? dou um zoom, destacar o produto em si. Massa. Isso acontece com todas as meninas. Bem feito, legal, maneiro. Dou a minha frase final de desfecho e uma piscadinha pra poder encerrar. De lei a piscadinha, né, monas? Não é pra encerrar o vídeo não, monas. Essa Arrasou. foi a minha publi. Desculpa, eu achei semi-cringe, mas me perdoem. Essa foi a mesma publicidade que a gente já viu anteriormente. Sim, sensacional. Gostei muito mesmo, tá? No mundo da publicidade tem umas ideias massas, assim, que mantém os espectadores entretidos e querendo saber o que vai acontecer, o que é cada menina. Achei muito bom, genial mesmo. Agora vai vir a parte onde a Graciele mostra a publicidade da VTube, onde ela copiou tudo. Agora vamos pra publi da Vi. Foi.
ela com o mesmo jaleco, crachá, óculos de proteção, É o mesmo jaleco? Foi o mesmo que ela usou? Tipo, ela pegou aqui, amiga, me empresta que eu vou usar na outra pub. Não, brincadeira, luvas desculpa. pretas, colocando as coisinhas no caldeirão com fumaça, o fundo meio rosado. É Aí ela verdade, o fundo tá mistura, igual. acontece a explosão, ela cai no chão. Ah, mas ó, ela não tá chamuscada. Aqui vacilou. Não gostei, não gostei. Aí surge a linha de produtos dela, ela apresenta cada um ali rapidinho. Nossa, os produtos dela, hein? Nossa, cara. Vergonha alheia mesmo. Cara, ela copiou tudo, só faltava ser o chocolate de novo. E dá o Nossa, ainda deu zoom! Ainda deu o zoom. destaque para cada produto com o zoom e fala sobre ele. A mesma Se tiver a piscadinha, se tiver a piscadinha, a gente vai saber que foi na maldade. A gente vai saber que foi na maldade, que foi pensado, falar, vou dar aquela mesma piscadinha ali porque é ela que traz o dinheiro, tá? estrutura. E no final, a gente tem a mesma piscadinha. Agora me senti pessoalmente ofendido. Então, essa piscadinha dela não foi sincera pra mim? Porque a da Graciele foi. A da Vi foi roubada. Não acredito, Vi! Não tem nem como alguém vir aqui e dizer que isso não foi cópia, porque foi sim, cara. Igualzinho, velho, mesma coisa. Nossa, até o fundo meio rosa. Aquilo não é rosa, né? É salmão. Vamos combinar? Vamos dar a cor específica aqui, que é o bagulho. Salmão. Certo. Foi uma cópia bem na cara dura ainda. E também não dá pra falar que, nossa, foi sem querer porque eu já tinha visto o vídeo. Porque assim, uma pessoa sentou, viu tudo isso, analisou coisa por coisa e copiou todos os detalhes. Todos e o que eu os fico mais de detalhes. cara é que as duas influenciadoras são muito conhecidas. Ou seja, independente se a Graciele tivesse feito esse vídeo ou não, uma hora ou outra as pessoas iriam descobrir esse plágio que tava acontecendo porque muita gente acompanha ambas influenciadoras. E elas até meio que têm um estilo de vídeo parecido, né? Meio estilo de vida e tudo mais, essas coisas assim. Então, realmente, é o mesmo público, alguém ia perceber em um momento ou outro, tá? Tem uma questão aqui que eu acho que é importante a gente falar, porque alguns podem falar o que o Brino falou. Pô, mas deve ter sido a equipe, né, da Vi que achou legal e quis fazer. A culpa não foi da VTube. A culpa é da VTube, sim, tá? Como influenciador, como um criador de conteúdo, você é responsável pelas coisas que você divulga, pela forma como você divulga, pelas palavras que você fala, pelo roteiro que você lê, pela edição que você aparece, tá? Tudo é responsabilidade nossa. Você tem que estar em cima, você tem que aprovar. E assim, você não faz um exposed da sua equipe. Ai, gente, me desculpa. Eu já vi acontecer, né? Não foi culpa minha, eu deixei na mão do editor, eu deixei na mão do roteirista e ele acabou vacilando. A culpa foi dele. E expõe isso publicamente como se você não tivesse responsabilidade nenhuma, tentando tirar o seu da reta por conta disso. Não. O que você faz, se realmente tiver acontecido esse problema, você chega no off, né, no privado e fala assim, pô, Flaninho, tu errou lá, tu pegou o roteiro da pessoa lá, mas não devia ter feito isso, cara. Vou ter que te mandar embora, ou então, pô, não faz mais isso. Aí você deixa isso no off. Publicamente você fala, gente, desculpa, eu deixei passar, foi erro meu, não deveria ter feito isso, foi uma publi maravilhosa, eu tinha me inspirado e acabou ficando igualzinho mesmo, erro meu, e pede desculpas. Eu não sei qual o problema dessas pessoas que têm milhões de seguidores em pedir desculpa, parece que não são humanos, né, não erram nunca. Fala sério, cara. Então, eu não sei se foi esse o caso, se ela colocou a culpa nos editores, equipe ou coisa do tipo, não temos essa informação, mas o que a gente sabe é que ela deletou o vídeo. Na minha visão, isso é atestar que realmente eu copiei, eu vacilei. Porque se tivesse sido a Graciele que tivesse copiado, o Exposed seria o oposto e a Graciele que teria apagado, né? Fora que a gente tem todas as datas certinhas pra esse tipo de coisa. Mas vamos ver o que deu isso aí, porque não ficou barato não, irmão. E o TikTok provavelmente também iria entregar o vídeo das duas pra várias outras pessoas, então... Porque é o mesmo tipo de conteúdo. Então, cara, não tem o que fazer. Era só a VTube ter se inspirado, que seria o correto, e não ter copiado 100% a ideia da Graciele, Igualzinho, sem nem cara. ao menos ter dado os créditos pra ela, né? Graça, qual que é a sua opinião? Isso te chateou? Sim e não. Muito comum os influenciadores e criadores de conteúdo se inspirarem em vídeos de outros milhões de criadores de conteúdo. Mas inspiração, entendeu? Tipo, se ela faz isso com maçãs, eu vou usar bananas. Ou coisa assim, muda alguma coisa pelo menos, né? Pra trazer como inspiração
no seu próprio trabalho, Certo. seja em vídeos, seja em publicidade, e é totalmente natural, faz parte até da criação. Se ela tivesse pego uma partezinha da minha publi, parte da publi de outra pessoa e misturado com as ideias dela, criado a sua própria identidade ali na publicidade, eu não estaria nem fazendo esse vídeo. Mas o que aconteceu foi que ela pegou literalmente toda a estrutura da Foi. minha publi e só trocou o conteúdo. Essa mesma estrutura que eu passei muito tempo criando. E essa daí é a parte Então, uma coisa importante aqui, né, que a gente não sabia até então, é que a Graciele confirmou que foi ela que fez tudo, né? Ela dirigiu, ela teve a ideia, provavelmente só não foi ela que editou, pelo menos ela não citou que foi ela que editou, mas ela que ela dirigiu, ela pensou inclusive no figurino e tudo mais, então pelo jeito ela fez grande parte das coisas sozinha, tá? parte chata de você trabalhar com a internet. Porque às vezes você passa o dia inteirinho pesquisando, pensando na melhor forma pra fazer o seu vídeo. Você se esforça naquilo pra sair tudo perfeito. E aí vem uma pessoa, ela copia tudo que você fala no seu roteiro, copia tudo que você faz, não acrescenta nada e ainda sai bem da história, sabe? E pior sai bem. ainda é quando a pessoa faz tudo isso e ainda nem dá os créditos pro criador daquilo, como foi o Caraca. caso da VTube. Então, é inegável que isso é uma coisa que acaba desanimando bastante. Mas a VTube não se pronunciou, gente? Pelo amor de Deus, ela só apagou o vídeo e fingiu que nada aconteceu? Se fingiu de manca? Porque se você parar pra pensar, a estrutura inteira do vídeo da Graciele não surgiu do nada. Ela Certo. teve que pensar na melhor forma pra divulgar os produtos que ela tava fazendo a publicidade. Então imagina o trabalho de pensar em detalhe por detalhe pra ficar uma coisa legal pro público. E aí vem uma pessoa que é muito mais influente que você, te rouba segundo por segundo e finge que era a criação dela. Isso incomoda. E por que tem todo esse trabalho pra uma publicidade pra ser uma coisa legal? Porque publicidade, no geral, é chato, né? Você vê um anúncio, vê um comercial e tudo mais, é meio chato. Então, é muito mais legal quando você consegue fazer uma coisa e falar, nossa, isso aqui ficou interessante. Mesmo sendo uma publicidade, ficou uma coisa legal de ver, a retenção vai ser bacana, porque vai gerar curiosidade nas pessoas, ela pode até fechar quando perceber que é uma publicidade, mas até lá, pelo menos, eu vou gerar um engajamento, vou gerar um entretenimento, tá? E esse tipo de conteúdo dela, eu acho que foi exatamente isso, ela conseguiu fazer uma coisa legal, que deixa a gente curioso pra ver o resultado final, pra ver o que ela tá fazendo, tem uma ideia de remeter ao passado, né, uma nostalgia, ou seja, uma conexão com o público dela, que provavelmente tem mais ou menos a idade dela ali, e conheceu as meninas superpoderosas, então tem essa referência, foi muito bem pensado, e com certeza levou muito tempo, pô, eu quero colocar essa ideia em prática, mas como que eu vou fazer? E aí você passa por vários obstáculos até conseguir isso, né? Como que eu vou fazer a gravação disso? Como que eu vou fazer a edição disso? E aí até o resultado aconteceu, o resultado final, você passa por vários problemas, obstáculos que você vai superando aos poucos. Chega a pessoa e simplesmente pega isso tudo, não acrescenta nada, não muda nada, não dá os créditos e joga como se fosse dela, é paia sim, incomoda sim, tá? Eu acredito que incomoda sim. Simplesmente não tem como alguém ficar feliz com uma coisa dessa. Porque você vê alguém que tem mais seguidores que você copiando uma coisa que é sua, que você fez e se esforçou pra isso, é bem merda. E eu me arrisco a dizer que ainda tem casos que você consegue relevar, tipo assim, pessoas ali que estão começando na internet, que ainda não tem muitas ideias e tudo mais. Pode ser uma coisa chata? Pode. Mas nesses casos, ainda dá pra você entender por que a pessoa fez aquilo. Mas pelo menos coloca nos créditos, vai. Pelo menos cita, ó, gente, isso aqui é um conteúdo inspirado em tal, eu tô fazendo desse jeito aqui, essa ideia achei muito legal. Conheçam o conteúdo original depois. Pronto. Por que ela copiou o seu vídeo? Porque você já sabe que a pessoa fez aquilo porque ela não sabe aonde ter ideias boas, não sabe como funciona, né? Então é claro que isso pode acontecer. Mas alguém que já tá na internet faz anos, copiando vídeo de outra pessoa, assim, É esquisito um negócio mesmo. que chega até a ser engraçado, porque ela poderia muito bem ter contratado uma pessoa pra ter ideias de publicidade por ela, porque eu duvido que ela não tenha dinheiro pra isso, né? A menina é rica. Também O acho, que me é. chateou foi eu não ter recebido nenhuma mensagenzinha do tipo, vi a sua publicidade, amei e vou usar esse mesmo formato, essa mesma estrutura pra divulgar os meus produtos. A VTube é uma grande personalidade da internet, ela tá nisso há anos. Pra mim teria sido muito legal ter recebido uma mensagem dela desse tipo. No mínimo, Mona, você sabe que você fez certo, né? Porque se a VTube copiou é porque você tá no caminho certo, tá? Oh, arrasou. Muito bom, parabéns. Eu acho que isso mostra respeito, consideração pelo Sim, trabalho verdade. do outro, pelo tempo do outro. Isso não é um hate. Até porque eu não sei a fundo como É hate sim! É hate sim! Ela tá dando hate. Mentira, gente, brincadeira. isso aconteceu. Pode ser que a marca tenha visto a publi e pediu pra ela reproduzir uma exatamente igual. Ah, não, mas
Isso aqui, pra mim, aí então você não tem hombridade, entendeu? Porque se a marca pede pra você fazer uma coisa desse tipo, só quem pode aceitar ou negar é você. Continua sendo responsabilidade sua. Fala, pô, não, achei muito legal também, mas eu acho que copiar não é legal. Por que vocês não mandam uma mensagem pra ela e perguntam se pode e tudo mais? Ou quem sabe uma collab? Nada a ver. Acho que se a marca pediu, não interessa, não tem como dizer. É a culpa da VTube? Sim, de um jeito ou de outro, acaba caindo no colo dela. Eu tenho essa opinião, te convido a deixar a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que tem alguma forma da gente dizer, não, realmente a VTube foi uma vítima nisso, não foi a responsável porque foi a empresa que pediu pra ela, ou foi o roteirista que copiou, ou foi o editor? Não sei, na minha visão sempre vai cair no colo dela, porque ela é a responsável pelo que ela faz. É o nome dela que tá ali, ela tá encabeçando o projeto, ela que tá aparecendo. Então ela é a única que pode falar, não, isso eu não faço porque eu acho antiético, porque eu acho que não é legal. Conversa com ela antes. E eu acho que sempre vai ser assim, tá? Vocês podem discordar de mim, deixem aí nos comentários que eu quero saber. Isso pode ter acontecido, né? Eu não sei exatamente os detalhes. Isso aí é verdade. Até esse momento, não dava pra gente saber exatamente Até esse momento, ela já deu um spoiler do que vai acontecer no futuro. o que tinha acontecido, porque poderia ser uma pessoa da equipe da VTube que falou pra ela fazer aquele vídeo, ou sei lá o quê. Mas aí, a VTube viu o vídeo da Graciele e comentou o seguinte: Yes, eu adoro quando tem uma réplica, uma resposta, uma réplica, uma tréplica, uma quadréplica, um suspiro, tudo. Oi, meu amor, você tem razão. Copiei seu vídeo da trend das meninas super poderosas mesmo. Não imaginei que isso te incomodaria. Me desculpe. Nem me atentei de pelo menos dar os créditos. Vou lá, beijão. Ah, que é isso? Nem me atentei de dar de pelo menos os créditos. É porque eu comecei no YouTube ontem. Eu não sabia, eu não lembrei. Minha cabeça, as roupas no varal ou dou os créditos? Tirar as roupas do varal primeiro, depois os créditos. Esqueci de dar os créditos. Pelo amor de Deus, cara. Que desculpa bosta. Mas pelo menos ela deu desculpas, né? E falou que era uma trend. Isso aqui é uma jogadinha de mestre. É uma trend, tá todo mundo fazendo. Eu fiz também, pô. Não é bem assim, né? Ela pediu desculpas aí e tal, mas muita gente começou a dizer que parecia que ela tava debochando da Exatamente a impressão que eu tive. Que parecia que ela tava debochando. Eu não sabia que isso ia te incomodar tanto. Ai, como você é fresca. situação, como se não se importasse realmente, sabe? Mas assim, não tem como alguém afirmar isso, porque cada pessoa escreve de um jeito, né? E dependendo do seu humor, você pode acabar lendo de uma forma que pareça uma desculpa real, ou você pode ler de uma forma que pareça ser um deboche. Então, mensagem acaba sendo um ponto delicado, não dá pra você ter certeza de nada. Mas eu achei bem bizarro ela ter dito que não imaginou que copiando o vídeo da Graciele, não imaginou que isso iria incomodar ela, tipo... Que ideia. Dá vontade de perguntar, mas você se incomodaria? Porque eu acho que você se incomodaria, tá? E esse negócio de nem me atentei de pelo menos dar o crédito, pelo amor de santo Cristo, mas coração, quanto tempo você tá na internet pra saber que isso é importante? Cara, como que não vai se incomodar? Você sentou, viu frame por frame, fez tudo igual, todas as sequências, então é quase impossível ela não se incomodar, porque eu tenho certeza que se fosse ela ali sendo copiada, seria outra história. Mas logo depois a VTube fez um videozinho falando sobre esse assunto. Opa, yes! Vamos ver. VTube metido em polêmica, não deixa abaixo e fala isso pra Graziela Junqueira. Errou o nome, né? Não é Graciele, o nome da moça? Me inspirei, não. No caso, eu copiei literalmente mesmo. Ué, então ela falou que copiou mesmo. Amiga, tudo bem. Enfim, foi minha Pública Britânia que eu fiz a trend das meninas superpoderosas sobre esse assunto. Enfim, foi minha Pública Britânia que eu fiz... Tá. Público a Britânia, aquela marca de sei lá, eletrodomésticos, né? Tá, ela tá dizendo que foi uma trend. Eita. A trend das meninas superpoderosas. É uma trend, mas eu me inspirei no vídeo da Graciele Junqueira. Eu vi que os fãs dela ficaram revoltados nos comentários que eu esqueci de dar o IB. Eu esqueci. Eu tava muito ocupada contando minhas notas de R$200, que eu nunca vi uma nota de R$200. Como que será que é? Eu esqueci mesmo, e ela ficou chateada também. Ela até postou um vídeo sobre, então me desculpa, Graciele, mesmo. Você parece ser uma fofa, uma querida, e eu nem me atentei, foi completamente sem querer. Sempre que eu me inspiro em alguém, me inspiro diversas vezes, tá? Eu ponho o IB, é só puxar meu histórico. Sempre então não, porque se ferrou uma vez é sempre, né? É quase sempre, não é sempre. Certo? Histórico aí no meu Instagram, eu sempre ponho o IB, porque acho que é o mínimo. Eu simplesmente só esqueci, sabe? Eu postei, fui aproveitar com a minha família, eu esqueci completamente de dar o IB. Me desculpa, você tem total razão, que a ideia foi sua, né? Primeiro, que isso não era uma trend, tá? Exatamente.
E eu achei, vou falar, achei de má fé ela dizer que é trend. Porque se é trend, significa que todo mundo tá fazendo. Tá todo mundo te copiando, eu copiei também. Eu entrei na trend. Como se a ideia não fosse dela, como se fosse uma trend. Entendeu? E a ideia viesse de outra pessoa e ela, a Graciele, também tivesse entrado nessa trend, então como assim, né? Não foi a Graciele que fez, é uma trend, já surgia, essa ideia não foi dela. Eu achei isso um pouco aquela graxa pra tentar sair, entendeu? E um desrespeito. Eu achei um desrespeito com o conteúdo da Graciele, não achei legal chamar de trend não, porque não é. Tenho certeza que não é. Trend é uma coisa que todo mundo tá fazendo e cada um meio que dá teu jeitinho de fazer, né? E aqui foi uma cópia pura e perfeita. E não é uma trend. Aquilo não foi uma trend, foi uma publi de uma pessoa só. E não virou trend também. Eu achei um pouco mau caráter ela falar isso, porque eu sei que o intuito dela foi diminuir o impacto do plágio. Eu não plagiei, era uma trend. Entende? Mas não era. Não sei se a VTube sabe disso ou não, ou ela usou essa frase só pra tentar amenizar o problema. Ah, gente, vamos lá. Uma pessoa que tá na internet há 11 anos, vive disso, ganha dinheiro com isso, tem uma equipe pra assessorar ela, não sabe das coisas da internet, não sabe o que é uma trend. É o trabalho dela. Sabe sim, tenho certeza que sabe. Que ela mesma criou, amenizando o hate que ela tava recebendo, meio que dizendo assim, gente, isso aí era uma coisa que tava todo mundo fazendo e vocês estão pegando no meu pé sem razão por uma trend. Mas assim, trend é quando várias pessoas estão fazendo o mesmo estilo de vídeo, geralmente são coisas bobinhas e genéricas, tipo uma dancinha, e não uma propaganda de um produto. É uma publicidade, isso não é uma trend. Exatamente, a Carrie pegou no ponto, é isso aí. Então, tipo, que trend é essa que você tá vendo que tá todo mundo divulgando o produto de graça por aí? Ninguém faz. Exatamente. Não, mas a galera tá podendo mesmo com o publi, hein? Meu Deus do céu. Isso, cara. E se fosse realmente isso, tava tudo bem. O problema é que não tinha ninguém fazendo isso. Olha aí. Não era uma trend, como a VTube disse. Aquilo era uma ideia de publicidade que a Graciele teve pra divulgar os produtos que ela tava divulgando. E é por isso que eu disse que eu acho que foi de mau caráter. Isso diminui o trabalho que ela teve, como se ela tivesse simplesmente tirado essa ideia da internet. Mas não foi. Foi uma ideia dela, exclusiva dela. E também diminuiu o impacto do plágio. Não, era uma trend. Eu não copiei ninguém, era trend, tá todo mundo fazendo, mas é mentira. Ninguém tá fazendo e é uma publi. Isso aqui eu achei paia. E aí, cada pessoa, ela tem que ter uma ideia diferente pra divulgar o que elas vão divulgar. O que acontece é que a marca vai lá, escolhe um influenciador e fala, a gente quer fechar uma propaganda com você porque a gente gostou do seu conteúdo, faz aí o que você achar melhor. E aí, fica nas mãos do influenciador ter que pensar em tudo do completo zero pra fazer uma coisa legal. Exatamente. Eu vou contar um pouco da minha experiência, peço desculpa por interromper o vídeo aqui pra falar isso que eu acho legal. Quando eu recebo uma proposta de publicidade, às vezes por exemplo, eu já recebi é um insert, né? Faz aqui dentro do seu vídeo de YouTube e coloca tal coisa aqui. Eu vou fazer um vídeo, tá? Específico, em que eu sei que as pessoas que gostariam de assistir esse vídeo também vão ter interesse na publi. E a forma como eu vou fazer a publi é muito minha. Eu só tenho que seguir o roteiro que eles me passam, que a gente chama de briefing, que é o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, o que eu tenho que apresentar e por aí vai. Então tem um manualzinho. Quando o vídeo é dedicado, por exemplo, aconteceu recentemente, eu tenho que mostrar como é que é um jogo. Então eu vou jogar esse jogo do início ao fim ali pra mostrar como é que é, falar dele e tudo mais e mostrar minha experiência. A forma como eu vou fazer, se vai ser um vídeo que eu vou só contar curiosidades, vou contar segredos, eu vou ensinar a jogar, vou dar dicas, ou vai ser um vídeo de meme, isso sou eu que escolho. Passa pelo crivo antes de quem contratou, né, a publicidade, fala, esse aqui é o vídeo, tá bom pra vocês? Gostaram e tudo mais? Gostamos, pode passar. E normalmente ainda tem duas coisas. Primeiro você manda o roteiro e eles aprovam ou não o roteiro, tá? E depois a gravação com edição e eles aprovam ou não a gravação com edição. Então, não é largado assim. Normalmente no TikTok, Reels e tudo mais funciona da mesma forma. Às vezes você tem que falar sobre um produto, alguma coisa assim, você cria um vídeo e só no finalzinho você fala sobre esse produto e aí as pessoas se tocam que é uma publi. Que foi, na verdade, o caso que aconteceu aqui, tá? E em outros casos é tipo exclusivo mesmo, você só faz o vídeo o tempo todo, tipo, olha só como que é esse jogo, esse aqui é o melhor jogo que você vai jogar em 2025, e aí mostra tudo e sabe? Mas tem essa liberdade, essa é a verdade. Todos os criadores, eles têm a liberdade porque o que a marca quer é a conectividade do criador com o seu espectador. E pra isso ele não pode ser falso, tem que ser do jeito dele, do jeito que ele tá acostumado, do jeito que as pessoas estão acostumadas a ver. Então,
tem todos esses pormenores. É muito difícil uma publicidade que você faz funcionar para um outro canal, porque normalmente os públicos são diferentes. Aqui não é bem assim, porque o público até que é o mesmo e tudo mais, mas os produtos eram diferentes. E com certeza encaixou muito mais no da Graciele do que no da VTube. E dá pra ver isso pelo efeito final, tá? Pelo tipo de produto. Sobre a VTube falar que foi inspiração, não, cara, isso não foi inspiração. Ela até se corrigiu ali no vídeo falando, me inspirei não. No caso, eu copiei literalmente mesmo. Ela pediu desculpa e falou a verdade e tudo mais, mas eu vi que ela quis dar uma amenizada ali, e eu senti que essa amenizada desrespeitou o conteúdo da colega e ainda tentou diminuir o impacto do que ela fez. Isso foi o que eu senti, mas pelo menos realmente ela pediu desculpa e admitiu. Então, eu achei legal ela ter deixado isso bem claro pra todo mundo. Mas eu acho também bem importante a gente lembrar que existe uma linha tênue entre cópia e inspiração. Na cópia, você não acrescenta nada novo e nem autêntico. Você basicamente vê o que uma outra pessoa já fez e quer fazer igual porque você não teve uma ideia melhor. Isso. Já na inspiração, o que acontece é que você se baseia em uma coisa que já existe pra você conseguir criar uma coisa original, que tem a sua própria identidade ou personalidade. E nesse caso, seria inspiração se a VTube tivesse pego o jaleco, pego as iluminações e tivesse seguido uma outra ideia de propaganda. Teria a base, a inspiração do conteúdo original, mas seria uma coisa nova. Isso, e no caso dela, ela copiou. Ela falou, copiei mesmo. Literalmente copiei. Eu copiei mesmo. Caraca. É até esquisito falar isso, né? E dá a entender que, tipo, que ela sabia da existência desse conteúdo. Então não foi a equipe dela, não foi o roteirista, não foi a marca, não. Ela disse, eu copiei mesmo. Ela tá admitindo isso, o que é legal. Mas é esquisito um criador de conteúdo com tantos anos de casa vai lá e copia e fala que é trend. Não engulo isso aí não, hein? E assim, nesse ponto, eu imagino que já era pra treta ter acabado por aí mesmo, porque já tava basicamente tudo resolvido. Teve mais? E logo mais... O Natal chegou mais cedo. Mas o assunto ia morrer. Mas aconteceu que logo depois que a VTube fez aquele comentário falando que copiou mesmo o conteúdo da Graciele, a Graciele fez uma postagem no Instagram dela dizendo o seguinte: Adoro. Eu nunca fui uma pessoa que gosta de confusão. O vídeo de ontem tomou uma proporção tão absurda que eu fiquei impressionada. Não era e nem é o meu objetivo criar algum tipo de rivalidade entre eu e ela. Esse post é pra agradecer as muitas pessoas que me abraçaram, defenderam e me deram todo o apoio que eu precisava. Eu percebi que ontem apareceram alguns posicionamentos por parte dela que hoje não encontrei. Peraí. Ela deletou o posicionamento? Ué, eu sei que ela deletou publicidade. Ela não deletou publicidade. Ela deletou o posicionamento dela, o pronunciamento. Porque o que tinha chegado até mim é que ela teria deletado a publicidade porque ficou ruim pra ela. Não sei se foi isso, vamos entender melhor. Mas pelo jeito ela apagou esse pronunciamento que a gente acabou de ver. Putz, aí piora muito o negócio. Ela se arrependeu, então deve ter sido porque ela falou que era uma trend. E a galera falou, que trend que nada, você roubou a menina ali. Deve ter sido, vamos ver. Acredito que foram apagados. Isso fez com que mais questões fossem levantadas entre as pessoas, como, por exemplo, a pauta trend, que de fato não era. Mas eu nem preciso me justificar muito, porque já tem gente o suficiente fazendo isso por mim, o que me deixou imensamente grata e feliz. Pra finalizar, entendo que tem coisas que estão sob nosso controle ou não. O que eu consigo controlar é a qualidade do trabalho que eu entrego. Esse é e continuará sendo o meu foco por aqui. Agora, se minhas publis vão inspirar ou ser copiadas, já não está sob meu controle. Obrigada a todos. Particularmente, eu não achei que ela postou isso com o propósito de fomentar ainda mais essa treta, até porque ela parece ser uma pessoa bem na dela, que não procura arrumar briga com ninguém, mas como ela foi copiada, ela achou que seria bom falar sobre isso nas redes sociais dela e agradecer as pessoas que estavam defendendo ela durante essa treta. Eu não sei se foi realmente o intuito dela, mas quando ela falou, eu não encontrei mais e eu penso que tenha sido apagado, aí já levantou a atenção da galera e a curiosidade dela. Nossa, foi apagada, ela apagou mesmo, por que será que ela apagou? Aí começou indiretamente a levantar outras questões da treta, e aí foi originando outros pontos, como ela disse, né, a questão da pauta trend. Então, realmente, não pareceu que foi isso que ela fez, ela queria agradecer as pessoas e tudo mais, mas indiretamente ela acabou fomentando isso por conta na minha visão, daquele ponto ali, né? Ela apagou, não sei porquê, deve ter sido por conta da pauta trend, por aí vai.
Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas tinha muita gente dizendo que a Mana só tá famosa por conta da VTube e ainda quer tá... Ô, Josi Farias, eu achava melhor você ficar caladas, porque as coisas que você farias não estão muito legais. Josi. certa. Você ganhou muito mais que créditos. Eu nem sabia quem era você. Mas você saber quem é a moça não faz muita diferença, Aline Nunes Reis. E a Stephanie Barreto concordou. Deveria agradecer a vida. Cara, isso aqui pra mim é ter o negócio do youtuber de estimação que vai estar sempre certo, independente do que ele fizer. Se ele comer bosta e depois vomitar a bosta, comer de novo, cagar e tacar em alguém, ele vai estar certo porque tá dando notoriedade pro canal menor. É tipo isso, tá ligado? Não interessa. Eu acho muito esquisito esse tipo de pessoa que defende o que o outro fez, independente, só porque é a pessoa, independentemente do que ela faz, tá valendo. Eu nem sabia quem era você. A menina, ao invés de ter ficado feliz por alguém famosa ter se inspirado nela, fica causando problema. Olha, eu não entendi por que o pessoal tá falando isso. Porque assim, por que a VTube deixaria a Graciele mais famosa? Se você parar pra pensar um pouquinho, você vai perceber que a VTube copiou a Graciele e nem sequer deu os créditos pra ela. Esse assunto começou a... É mesmo. Se deixaria mais famosa se deixasse os créditos, né? Mas não deixou. Então foi o oposto. Se espalhar porque a Graciele fez um vídeo dizendo que tinha sido copiada pela VTube e só depois da Graciele ter vindo a público pra falar disso, as pessoas começaram a ir atrás da conta dela pra saber da fofoca completa. Isso aí. Ou seja, se não fosse pela Graciele ter feito o vídeo falando que foi copiada pela VTube, essas pessoas que comentaram: ai, mas eu nem te conhecia, você devia era agradecer que a VTube te deixou mais famosa. Essas pessoas não iam conhecer a Graciele pra começo de conversa. Verdade. Ou seja, foi a própria Graciele que se deu a fama. Uma galera aí só conheceu a Graciele por ela ter sido vítima de roubo. Você entendeu o ponto que eu quero chegar? Bom é uma demais. coisa muito simples de você entender, mas parece que o pessoal achou isso ruim de ela ter ficado chateada de ser roubada. Tipo, cara, qualquer um ficaria assim. Gente, eu sei que a gente tá no Brasil e tal, né, que já tá normalizado o roubo, mas vamos parar de dar razão pro ladrão e tentar entender a vítima, por favor, porque já tá na hora, né? Resumindo, não é como se a VTube tivesse ajudado a Graciele em alguma coisa, até porque, sim, ela pode ter ganho... Teria ajudado se desse os créditos. Que foi o que ela esqueceu porque foi jantar com a família. Prioridades. mais seguidores depois que tudo isso aconteceu, mas é mérito da Graciele. Afinal, foi mais que merecido. Ela, quem fez o vídeo original, foi copiada e o pessoal ainda tá falando que ela devia ter agradecido, tipo... Cara, nem faz sentido. Então a Graciele fez essa postagem agradecendo as pessoas que estavam defendendo ela e ajudaram, e foi só isso. Mas a VTube viu isso e comentou o seguinte: a treta fica cada vez mais formosa. Meus amigos, tivemos uma tréplica. se você não gosta de confusão, poderia ter me chamado no direct em vez de gravar o vídeo. Minha resposta não foi deboche, foi honesta. Pedi desculpas, coloquei o IB na legenda. O que mais você gostaria que eu fizesse? Então, peraí, como entendi aqui, ela colocou o eBay na legenda, então ela não apagou a publi. Eu tinha achado esquisito quando eu tinha falado, porque ela apagou o vídeo. Eu falei, pô, mas ela apagou a publi? Vai fazer outra? Porque você tem um contrato, você não pode simplesmente apagar a publi. O que ela apagou foi o pronunciamento dela. Foi o pedido de desculpas dela que ela apagou. Caramba. O que você mais gostaria que eu fizesse? Parasse de me copiar, coração. Eu pediria, pô, você pode apagar a sua publi, porque tá igual a minha? Eu queria muito que a Graciele tivesse pedido isso, mas não pediu, né? Porque assim, eu procurei referências seguindo a vinheta do desenho e nisso achei seu vídeo. Você também copiou de algum lugar, certo? Não acredito que você jogou essa, VTube. Não! Certo? Já te dei o IB e não tô entendendo por que ainda tá falando disso. Caramba, ela tá falando como tipo, eu já te dei os créditos. Para de reclamar, você deveria estar feliz. Ela mesma disse que era o mínimo que ela devia ter feito. E ela tá tratando aqui como se, tipo, eu já dei o que você queria para a garota. Você também copiou. Você não é ninguém. Meu Deus do céu. Isso aqui é deboche, ó. Se precisar de mais alguma coisa, você pode me chamar no direct. Um beijo. É deboche, sim. É deboche. Aqui é. Se precisar de mais alguma coisa, você pode me chamar no direct. Oi, você poderia parar? Obrigada. Um beijo. Enfim, a VTube fala aí que a Graciele poderia ter chamado ela no direct ao invés de fazer um vídeo. E sim, ela poderia. Porém, isso serve pros dois lados. Eu ia falar isso. Por que a VTube não falou no direct também? Porque ela fez o pedido de desculpa lá público
E depois apagou. Poderia ter pedido desculpa no direct. A VTube também podia ter mandado uma mensagem pra Graciele primeiro, falando que ia fazer um vídeo igual ao dela. Ou falar, nossa, eu vi seu vídeo, achei muito criativo. Tudo bem eu fazer um igual ao seu? E não ter copiado sem nem sequer ter dado os créditos pra ela. Claro que a VTube agora já pediu desculpas por isso e depois arrumou o IB, mas é uma coisa que não faz sentido ela dizer, porque ela tá querendo cobrar um moralismo que ela mesma inicialmente não teve. Exato. Porque da mesma forma que a VTube esqueceu de dar os créditos e só lembrou depois que ela foi cobrada, a Graciele também pode ter esquecido de mandar uma mensagem pra ela. Não, e me desculpa, esse negócio de eu esqueci, isso não é desculpa, isso não torna menos pior o que você fez. Se você esqueceu, ainda é um problema, uma confusão, uma coisa errada que você fez. Não me interessa o motivo pelo qual você não fez. Você devia ter feito, ponto. Não quero as suas justificativas pra isso. Não me interessam, não são necessárias, entendeu? Você não precisa dizer qual foi o motivo. Porque a roupa tava estendida no varal, porque eu tava enfiando um garfo na bunda, sei lá, qualquer coisa. Não interessa, você tinha que ter feito a parada e esqueceu. Gente, esqueci. Errei pra caramba. Não devia ter esquecido. É o mínimo que eu devia ter feito. Ela falou isso. E não é porque eu segui a trend, eu esqueci, fui almoçar com a minha família. Tipo, eu não sei se ela quis dizer isso, tipo, a família é mais importante do que dar os créditos. Eu não sei, mas eu achei zoado pra caramba. Porque esse discurso que podia ter sido resolvido no privado, só aconteceu nesse caso porque a VTube não fez tudo certo desde o início. Exatamente. Se ela tivesse avisado que ia fazer um vídeo igual ao dela e desse os créditos, tava tudo bem. Pronto. Nada disso ia ter acontecido. Então, o primeiro passo teria que ter sido dela, já que ela queria copiar a ideia. E eu não pude deixar de reparar que a VTube disse, você também copiou de algum lugar, certo? E muita gente tava falando que a Graciele tinha copiado o vídeo de uma influenciadora chamada Luísa Parente. O vídeo em questão que o pessoal tava falando que ela tinha copiado foi esse daqui. Enquanto isso, no laboratório Rosa de Rica, textura gelatinosa, praticidade. Lembra um pouco, né, de fato, mas eu acho que aqui é inspiração e não cópia. Multifuncional. 3 opções de cores. Eu não sei vocês, mas eu sinto alguma coisa muito esquisita com essas caras e bocas, com esses batidinhos, esse negócio assim. Eu, inclusive, tenho que dizer que essa publi aqui está me dando sono. Por causa da voz, eu acho, e tudo mais, não é tão animado assim. Eu me lembro muito mais das meninas super poderosas com a publi da Graciele aqui nesse caso. Mas lembra, de fato lembra. Não vou mentir. Mas aqui já é uma inspiração mesmo. Que é esse negócio aqui, velho? Ela fez um pudim de morango misturando esse negócio? Pô, parabéns, hein? Esse é o novo Jelly Tint de Rica. Cara, pra mim, um vídeo não tem nada a ver com o outro. Até porque ambos os vídeos, tanto da Luísa Parente quanto da Graciele, eles foram inspirados em meninas superpoderosas. Sim. Ela pode ter visto e falar assim, cara, que ideia legal, fazer um negócio tipo Meninas Superpoderosas. Tive uma ideia pra aproveitar isso aqui. Então, assim, não tem como não ser uma coisa parecida, porque elas literalmente... Não tem como. É muito diferente aqui o que ela fez do que tá aqui. E aqui é igualzinho ao que tá aqui. Não tem como. Realmente se inspiraram na mesma coisa. A origem do vídeo foi a mesma. Elas tiveram a mesma ideia. Mas o resultado, ele foi absurdamente diferente. Muito diferente. Justamente porque a Graciele não copiou a Luísa Parente. Ela apenas se inspirou no desenho das garotas superpoderosas. É só você prestar atenção nos detalhes que você vai perceber que as coisas são diferentes. Então não tem como você vir aqui e falar, mas a Graciele copiou a Luísa Parente e a VTube copiou a Graciele. Não, esses são casos totalmente diferentes, cara. É só você pensar um pouquinho. Se você observar os detalhes, é claramente diferente. E eu falo isso pra vocês sem ser fã de ninguém, tá? Eu não acompanho nenhuma delas, eu nunca acompanhei na minha vida, mas é nítida a diferença, principalmente colocando o vídeo lado a lado. Sim. Mas eu só não sei o que pensar sobre o post da Graciele mesmo, porque pra mim, aquilo é só um post dela agradecendo o pessoal mesmo, e é isso. Eu não sei, eu acho que esse negócio de falar que ela deletou deu uma aquecida no bagulho, mas realmente não pareceu ser de maldade. Minha visão, isso seria uma coisa que eu faria, porque... Outra coisa, a Graciele, ela não falou diretamente com a VTube em nenhum momento.
tá? A VTube, ela fez posts públicos diretamente pra Graciele. Deu pra ver isso 2 vezes, Se eu né? estivesse passando por um perrengue e meu público, vocês, me ajudassem, eu iria fazer um post agradecendo vocês por entenderem o meu natural lado. mesmo. Porque eu gosto de conversar com vocês. Então, eu não consigo levar na maldade do tipo, nossa, ela tá fomentando ainda mais a briga, sabe? Mas claro que vocês também podem ter uma opinião diferente da minha e ter pontos diferentes. Inclusive, eu peço que vocês comentem o que vocês acham aí nos comentários pra eu saber como que vocês pensam também. Porque É isso aí, tá? Deixa eu falar o que eu penso disso aqui. De fato, parece que foi uma cópia descarada. A VTube, ela tentou minimizar isso dizendo que era uma trend, sendo que não era. Fez o pronunciamento lá que só piorou tudo, dizendo que era uma trend. Disse que esqueceu de fazer algo que ela chamou de mínimo. Depois ainda disse, você não disse com essas palavras, mas você tá criando coisa, já dei o IB. Você também já copiou de outro lugar, então acusou outra menina de ter copiado de outro lugar. Admitiu que copiou, mas quis sair por cima. Apagou o pedido de desculpas. Ainda disse que a outra, não, você roubou de outro lugar também, então eu também posso. Assim, tudo errado. Tudo errado, cara, tudo errado. Como que uma pessoa tá há 11 anos na internet e faz uma coisa dessa? E às vezes eu penso que você tá muito tempo na internet, se tornar famoso, se tornar rico, coisa do tipo, te deixa soberbo, a ponto de você perder a humildade que você tinha antes de começar, sabe? Esquecer quem te colocou até ali, e esquecer que você é um ser humano, que você vai errar e precisa pedir desculpas e tratar o outro com respeito. Se você admitiu que errou, 1000 desculpas. Não tem como justificar isso aqui. Eu copiei você. Se você fez outra coisa lá no passado que não é justificativo pelo que eu fiz, o seu erro não justifica o meu, mesmo que ele tivesse acontecido, porque na minha visão não aconteceu. Então pra mim é muito baixo você dizendo, você copiou também, então eu também posso. Isso pra mim é coisa de gente baixa, que não tem argumento e fala uma coisa dessa. O erro do outro não justifica você errar também, tá? A única coisa que justifica é que todos nós somos humanos e nós vamos cometer nossos próprios erros. Somos responsáveis pelos nossos erros e aí a gente pede desculpas e perdoa quem puder perdoar e não perdoa quem não puder perdoar. É só isso. Influenciador se acha pica das galáxias, mano, que não erra nunca, não precisa errar, que as pessoas não vão julgar os erros e tudo mais. Então, a gente tá dando cara a tapa aqui, vai errar várias vezes, eu vou pedir desculpa quantas vezes forem necessárias quando eu errar. E eu vou errar muitas vezes. Todas as pessoas erram. Qual o problema de ser um humano nesse ponto? Que sabe que vai errar, que vai cometer um deslizes e vai pedir desculpa, se tornar uma pessoa melhor no dia seguinte e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Ser uma pessoa boa e normal. Erra, pede desculpas, aprende, levanta e segue em frente.